Deputado, primeiramente agradecer a oportunidade de ter aceito o nosso convite. Obrigado por bater esse papo aqui conosco. Mais uma vez, muito obrigado, Alexandre Magnani, de cumprimento pelo belíssimo trabalho que vem fazendo no jornalismo brasileiro, sobretudo na política, aqui na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, e dizer que a Gazeta do Poder sempre terá portas abertas no nosso gabinete para que a gente possa esclarecer, falar sobre uma série de assuntos que muitas vezes a grande imprensa acaba não tratando, mas me sinto bastante à vontade em saber que temos canais como o Gazeta do Poder que fazem um trabalho jornalístico sério, respeitado, idôneo, o que faz com que a população brasileira saiba um pouquinho mais sobre os bastidores da política aqui em Brasília. Perfeito, deputado. Vamos falar agora sobre o seu projeto, aliás, o pedido de impeachment que o senhor protocolou na semana passada contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que motivou o senhor a protocolar esse projeto? Por que o senhor chegou a apresentar, protocolar esse impeachment? Fala um pouquinho mais sobre esse pedido. Pois é, nós hoje, dia 30 de janeiro, completamos 30 dias do desgoverno Lula e nesse período vimos aí uma série de absurdos. Mentiras sendo colocadas como se fossem verdades, as chamadas narrativas bandidas sendo colocadas para desfazer o trabalho do presidente Bolsonaro, como também para ter um cenário positivo para que eles possam abusar e gastar dinheiro público, etc. Então, na semana passada, depois de ter presenciado uma fala desastrosa, eu diria até criminosa, do presidente Lula, numa participação, foi num evento na Argentina. Ele estava num evento representando o Brasil oficialmente, fez um discurso oficial, não foi uma fala de botequim, nem uma troca de mensagem WhatsApp, não. Um discurso oficial, protocolar, público, transmitido mundo afora, falando presencialmente para líderes estrangeiros, inclusive. Ele disse, com todas as letras, que o Brasil em 2016 foi alvo de um golpe de Estado. Quando ele disse que o Brasil, em 2016, com o processo de impeachment de Dilma Rousseff, foi alvo de um golpe de Estado, ele está fazendo uma acusação gravíssima, porque o golpe de Estado é um crime de lesa pátria. É um crime que tem previsão, inclusive, na Constituição brasileira. Então, eu não tive outra coisa a fazer a não ser sentar, estudei a matéria, elaboramos junto com a minha equipe uma peça, um pedido, uma petição dirigida ao presidente da Câmara, Arthur Lira, e ali, então, conseguimos provar. E aí, quem leu os termos do meu pedido, em 6 laudas, pode ver muito claramente que, primeiro, o presidente da República, Lula, não é um cidadão comum. Até um deputado da esquerda, um senador da esquerda, um jornalista, qualquer do povo, poderia dizer que o processo de impeachment lá de 2016 foi um processo ilegítimo, por exemplo. Agora, o presidente da República não pode. Porque ele é chefe de Estado. Quando ele diz mentirosamente, dolosamente, criminosamente que houve um golpe de Estado, mundo afora, quando ele diz que houve um golpe de Estado aqui no Brasil para autoridades do mundo afora, ele está cometendo um crime de responsabilidade que tem previsão na Constituição de 88, tem previsão numa lei lá de 1950 que estabelece os requisitos para o impeachment de um presidente da República. Por isso, apresentei o pedido, está já nas mãos, na verdade, de Arthur Lira para análise. Se ele vai instaurar ou não vai instaurar o processo de impeachment é uma questão do presidente da Câmara. O fato é que o meu papel cumpri, enquanto deputado federal, enquanto parlamentar, enfim, fiz prova de que Lula cometeu um crime de responsabilidade cuja pena é o impedimento. Para ver o impedimento, para ver o impeachment ou a cassação do mandato dele, tem que passar por um processo de impeachment, que caso seja efetivamente iniciado esse processo de impeachment, ele vai ter direito à defesa, a ampla defesa, a plena defesa, contraditório, as pessoas podem ser ouvidas, porque eu participei de um debate esses dias com um deputado federal do PT de São Paulo, nós conversando ali, ele reafirmou, não, houve um golpe de Estado e nós vamos provar que houve um golpe de Estado. Eu digo, então vocês vão ter que provar. Como é que prova? Vamos abrir o processo de impeachment. Abre-se o processo de impeachment,
né? E o parlamento então vai se debruçar em ver se houve ou não houve, porque se não houve, não há outro caminho a não ser impedir Lula da Silva porque cometeu um crime grave. Agora, veja um cheque que está o Congresso, porque se a Câmara dos Deputados, Senado, ou a Câmara em especial, né, se não for aberto o processo de impeachment, o parlamento está dizendo que o Lula tem razão, que realmente houve um processo de golpe de Estado, né? Então, importantíssimo abrirmos um processo de impeachment contra Lula da Silva por uma prática que não é narrativa. Eu não trabalho em cima de narrativas. Eu não costumo trabalhar em cima de versões, em cima de narrativas, em cima daqueles que alguns chamam de argumentos falaciosos. Não. Eu peguei um fato, tem ali a matéria com o vídeo e o áudio do presidente do Brasil representando a nação brasileira num discurso oficial, dizendo houve um golpe de Estado em 2016. Isso já por si só configura a prática de um crime de responsabilidade. Além disso, né, como ele não se arrependeu, porque acho que no dia seguinte, inclusive, ele fez uma outra fala dizendo que houve um golpe e que o golpista é o Michel Temer. De forma complementar, ainda fomos analisar alguns sites do Palácio Planalto e achamos um site oficial do atual governo, Agência Brasil, do atual governo, dizendo que o golpe de Estado havido no Brasil em 2016, numa plataforma oficial do governo Lula. Então, está mais do que caracterizado um crime de responsabilidade, porque todos nós sabemos que não houve um golpe de Estado, né? Houve uma decisão política do parlamento, da Câmara e do Senado, que não queriam mais Dilma Rousseff, por uma série de razões, tiveram lastro jurídico para implantar um processo de impeachment e lastro político para que ela fosse cassada. Porque para instaurar um processo de impeachment deve haver lastro jurídico. Se tu não tem uma situação jurídica comprovada, tu não pode instaurar. Agora, para cassar ou não cassar, aí a decisão é política. E na época, então, houve a pedalada fiscal, né? Houve a instauração do processo, ela teve direito a ampla defesa, não só defesa, ela teve direito a ampla defesa e contraditório. A mídia e a imprensa do mundo inteiro acompanhou. Na Câmara dos Deputados, houve decisão favorável à cassação do mandato de Dilma Rousseff, no Senado também. Então, cumpriu-se todos os requisitos. Falar em golpe de Estado hoje, 5 anos após, é cometer um crime de lesa pátria gravíssimo, e por isso eu elaborei a peça, encaminhei, já está nas mãos de Arthur Lira, do presidente da Câmara, que com toda a responsabilidade do seu cargo fará análise para ver se é o caso de levar adiante ou não. Na minha observação, não há como não instaurar um processo de impeachment, porque a não instauração do processo de impeachment configuraria na anuência do parlamento na fala de Lula ao dizer que houve um golpe de Estado lá em 2016. Perfeito, deputado. Deputado, o senhor foi vice-líder do governo Bolsonaro e agora já protocolou, foi o primeiro parlamentar a protocolar um pedido de impeachment do presidente Lula. O senhor fundamentou, deu seus argumentos a respeito. Isso vai mostrar como vai ser o seu mandato agora durante esses 4 anos de total oposição ao governo Lula? Nem sabia que era o primeiro pedido de impeachment, né? Eu apresentei porque eu vi razão, né? Os fatos chegaram até mim, fiz uma análise, estudei e vi que realmente havia um crime de responsabilidade. Eu não tinha como não agir. Se eu, como deputado federal, não agisse, estaria prevaricando. Então, agi, apresentei o pedido de impeachment e assim farei durante todo o meu mandato, tantas vezes quantas forem necessárias. Chegando nas minhas mãos, ao meu conhecimento, qualquer tipo de irregularidade ou notícia de irregularidade, eu procederei. Doa quem doer. Ah, mas é uma oposição ferrenha que não deixa o Lula governar. Óbvio que eu não quero deixar o Lula governar, porque aquilo que ele tem realizado nesses 30 dias tratam-se de ações desastrosas, né? Vimos aí, através do Ministério da Justiça, por exemplo, com Flávio Dino, ações desastrosas. Eu cito aqui a mensagem que foi divulgada de que querem criar uma guarda nacional. Isso é uma guarda bolivariana, uma guarda ideológica. Polícia não se presta para ser ideológica, muito menos para servir a governo. Polícia é órgão de Estado. Nós já temos no artigo 144 disposições dando atribuições para Polícia Militar, Polícia Civil,
Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal e Polícia Federal. Nós já temos polícia que chega no Brasil, e as polícias todas de Estado. Criar uma Guarda Nacional a estilo da Venezuela seria um absurdo que nós nunca mais nos perdoaríamos. Por isso, inclusive já conversei com vários deputados federais, sobretudo os da bancada da Segurança Pública, que são unânimes em dizer que se esse projeto vier para cá, o destino dele vai ser o arquivo, porque é um absurdo querer criar uma guarda bolivariana, comunista, socialista, ideológica, de forma descarada no Brasil. Não vamos aceitar jamais. E o próprio Lula, por isso que eu digo que não muito difícil apoiar qualquer tipo de proposição do Lula, porque não vem nada de bom dali, né? No primeiro dia de gestão já apresentaram um decreto alijando a atividade dos CACs. Um absurdo. Sem estudar, sem chamar, sem conversar com ninguém. Nas primeiras horas de governo já apresentaram um decreto administrativo, claro que eu apresentei um PDL, projeto de decreto legislativo, para que esse decreto administrativo do Lula seja revogado. Vamos trabalhar para que esse decreto seja todo jogado no arquivo, porque é ali o lugar dele. E aí vimos discursos raivosos de Lula, discursos coléricos, raivosos do ministro da Justiça, que ao invés de apaziguarem a situação, vão lá e jogam gasolina na fogueira, fazendo com que hoje o Brasil esteja aí em praticamente polvorosa. Nós temos 1.000 pessoas presas, 1.000 manifestantes presos, lá na Papuda os homens e na Colmeia as mulheres, 1.000 pessoas presas sem formação de culpa. Não tem individualização das condutas dessas pessoas, não tem laudo pericial, não tem nada. Ah, mas quebraram. Bem, vamos identificar quem quebrou, quem vandalizou e vamos punir de forma severa os vândalos. Mas tu não pode, a pretexto de reprimir um crime, cometer vários outros crimes ainda piores contra cidadãos brasileiros. Eu estive lá na Papuda, estive também lá na Colmeia e vi com meus olhos, presencialmente, a condição das pessoas que estão lá. Praticamente 100% das pessoas que estão lá não têm passagem pela polícia. Praticamente todos não têm individualização de suas condutas delitivas, criminais, né? Então é um verdadeiro abuso que está sendo cometido pelo ministro Alexandre de Moraes, mas que conta muito com o apoio de Lula e de Flávio Dino, que aliás, nós temos essa informação, a ABIN, como a Polícia Federal, informaram Lula da Silva, Flávio Dino e o próprio ministro-chefe do GSI de que haveria uma manifestação no domingo, no dia 8, com indicativo de que pudesse haver quebra-quebra. O que foi feito? Nada. Até esses dias a esplanada estava fechada. A esplanada podia ter sido fechada no domingo, sabendo que algo pior poderia ter acontecido, como aconteceu. Não, eles não mandaram fechar a esplanada, não solicitaram reforço, não pediram que houvesse uma barreira de contenção lá em cima, antes de chegarem, da população chegar à Câmara dos Deputados, ao Palácio do Planalto e ao STF, quase que fazendo um flagrante preparado, né? Olharam, tinham obrigação de agir, mas não agiram para que o mal acontecesse, para que o pior acontecesse, né? Isso, mais uma vez, repito, quem vandalizou, quem quebrou, tem que ser rigorosamente punido, na medida das suas responsabilidades. Agora, não pode 90% das pessoas que estão lá estarem presas já há 20 e poucos dias, né? Sem prova material construída até agora, né? Num verdadeiro show de horrores, show de arbitrariedade que tem sido cometido contra as pessoas que estavam ali protestando, na sua grande maioria, sequer saíram no gramado, na frente do parlamento, na frente do Congresso, não chegaram nem a ingressar. Aqueles que ingressaram e quebraram, que sejam punidos. Agora, aqueles, que é a grande maioria, que nada cometeram, não podem estar sendo submetidos a uma grande arbitrariedade, como têm sido submetidos desde das prisões no dia 8 e 9 de janeiro aqui em Brasília.